De folga em Rio Branco, o senador Jorge Viana, do PT, concedeu uma entrevista exclusiva à repórter Angélica Paiva. O vice-presidente do Senado falou sobre a atual situação política do país e sobre o afastamento de Dilma Rousseff. Essa questão da presidenta Dilma sitiada, como é que é isso? Olha, eu tive 2 vezes essa semana com a presidenta Dilma. Uma eu estava acompanhado do presidente do Congresso, Renan Calheiros. E íamos fazer uma visita, uma reunião que ela tinha chamado com os senadores e a outra uma visita com ele. E para você chegar no Palácio da Alvorada, você tem que passar no Palácio de Jaburu e botar uma barreira com grades. E aí todo mundo tem que se identificar. Quer dizer, se você vai visitar a presidente Dilma, tem que se identificar para o presidente que está interino. Isso é muito grave. Eu fiz um apelo ao presidente Michel, fiz um apelo às autoridades que desmonte aquela barreira, porque eu lá, com o presidente do Senado, eu sou vice-presidente, tivemos que ficar esperando telefonemas, liga para quem, não sei o quê, para poder autorizar. O STF já convocou a presidenta Dilma para explicar o uso da palavra golpe. Como é que vocês estão encarando isso também? Olha, nós temos aí um excesso de poder na mão do judiciário, isso quebra o equilíbrio do poder, mas temos que respeitar o judiciário. Eu acho que o ministro Teori, o ministro Lewandowski, eu não quero aqui fulanizar, mas são muito responsáveis. Eu acho que essa Operação Lava Jato, independente de quem atinge, ela tem um papel importante a cumprir. E talvez isso é que os políticos que estão lá no Palácio e em outros não estejam contando com algo que eles não controlam. A mídia convencional tem batido muito num tal rombo de não sei quantos bilhões que o governo Dilma teria deixado. O que tem de verdade nisso? Esse aqui é o duro, porque você vai falseando informações, vai transformando uma mentira em verdade e daqui a pouco as pessoas começam a acreditar. Por exemplo, o Brasil tem um problema, a economia está em queda, o desemprego aumentando, a inflação, a presidenta Dilma conseguiu dar uma derrubada, ela está em queda por enquanto, e tinha um déficit orçamentário. Déficit orçamentário é a diferença entre o que você arrecada e quer gastar. Então, estava arrecadando menos e tinha que gastar mais. Vai ter que cortar. Esse déficit, em fevereiro, era 96 bilhões. Agora se fala em 160, 200, porque estão pondo outras coisas no meio. Isso não pode ser falseado, tem que ter mais transparência desses números, até para que a população entenda o que está ocorrendo, porque eu tenho muito receio de um governo que não veio das urnas começar agora a impor mais sacrifício para a população. Nota-se uma mudança nos últimos dias de pessoas que eram radicalmente contra a presidenta Dilma, que passaram a apoiar e entender melhor, e inclusive pessoas que votaram pelo impeachment e que já se manifestam aí um pouco arrependidas. A prosseguir essa situação, pode-se esperar o retorno dela? É uma pergunta difícil, porque agora tem um grupo que está no controle e usando e abusando do poder, que não foi dado nas urnas, que é o governo agora atual do presidente interino Michel Temer. Mas veja só, as pesquisas sumiram. Eles votaram impeachment em nome da opinião pública. Eu pergunto às pessoas, eu sei que a maioria do povo brasileiro estava descontente com o governo da presidente Dilma e até descontente com o PT. Mas essas pessoas que queriam até punir a presidente Dilma e o governo, pergunta para elas se elas querem esse governo do Temer para substituir, ou se eles preferem uma eleição direta. Mas ninguém pode fazer essa pergunta, estão abafando, estão escondendo isso. Eu acho péssimo, sinceramente. Mas a tua pergunta pode ser respondida assim, se 30 senadores quiserem, eles podem tirar esse governo e trazer a presidenta Dilma de volta. Mas aí a gente tem que discutir. Para quê? Para pacificar o país, para chamar novas eleições, para ter um programa que saia do fisiologismo? Se for para isso, quem sabe isso não acontece.